tem milhões de desempregados. 14 milhões, 15 milhões, 30 milhões, cada lugar fala um. Mas são milhões de desempregados. Isso é um fato. Lá do outro lado, nós temos centenas de vagas abertas e uma dificuldade tremenda de preenchê-las. Ah, mas aonde tem isso, Olavo? Pessoal, o meu LinkedIn, mas é uma chuva de vaga toda hora, principalmente porque eu sigo todas as concessionárias do Brasil, e sim, é vaga e mais vaga, vaga e mais vaga, só em concessionárias, fora em oficinas independentes, fora na própria indústria, a indústria de mobilidade também tem um monte de vaga aberta. E aí eu pergunto, o que está acontecendo? De um lado, a gente tem milhões de desempregados, e do outro lado, a gente tem as vagas abertas e não estão sendo preenchidas. O que está acontecendo aí? Agora é provocativo mesmo. É falta de conhecimento, de habilidades, de experiência por parte de quem está desempregado? Ou é um excesso de coisas a serem preenchidas nas vagas, sendo pedidas do outro lado? Ou é alguma coisa no entre esses dois universos? No teu entendimento, Carmo, o que está acontecendo agora? Olavo, eu vou trazer 2 pontos aqui, né? O do que vai ser um colaborador e nós RH. Aquele que vai ser colaborador, ele precisa entender em algum momento, para ele tentar essa vaga, ele precisa querer. Então, às vezes, ele tem a imagem que o pós-venda é muito difícil, tem que ter um vasto conhecimento técnico, né? Tá vendo a do Carmo aqui com 20 anos, mas na verdade não. Depois a gente vai falar disso, mas ele precisa ter umas características. Então, a pessoa precisa querer tentar, às vezes a gente... Não. Automotivo, sim, é peculiar, tem algumas competências que só cabe ao setor automotivo, eu entendo isso. Mas a pessoa precisa tentar. Ela precisa tentar se candidatar, ela precisa se comprometer em estar no horário na entrevista, ela precisa se comprometer em responder, às vezes, as questões, porque quando nós contratamos um técnico automotivo, a gente precisa aplicar teste para saber se ele é um A, se ele é B, se ele é C, se ele é um Cotec, o que ele é. Então, a pessoa precisa estar disposta a isso. Esse é um ponto. Nem todo mundo está. Querem, né, algo mais no rápido. Outra coisa, ele precisa entender que tem que buscar o mínimo de conhecimento lá fora. E hoje a gente tem aí, depois vamos falar disso, dos parceiros, mas ele tem que ter algo de mecânica, uma experiência, uma passagem pelo setor de peças. Ele precisa ter, no mínimo, essa experiência. Por isso que fica essa lacuna grande, porque ele entende, mas para ele é muito difícil, e quando a gente traz ele diz não, né? E de alguma maneira o nosso grupo que se preocupa em desenvolvimento, em treinar, mas grupos menores também tem esse período para ensinar, mas geralmente a pessoa não quer passar por esse momento de aprendizagem, né? Ele tem o desemprego, mas precisa de algo mais ali para entrar no pós-venda. Ele precisa ter essa força um pouco maior. Em contrapartida, no RH, a gente percebe que eles precisam ter, no mínimo, entender. Eu vou dar exemplos aqui, mas que peças são da alimentação, né? Ou marcas de veículo, entender pelo menos o que compõe os freios, o básico ali. Então, realmente a gente percebe que tem falta de pessoas, e se as pessoas fizerem cursos técnicos, coisas simples, né? Eles conseguem estar mais presentes nas entrevistas. É mais ou menos por esse caminho. Tá, então deixa eu ver se eu consigo costurar essa tua resposta para até ver se eu entendi
para onde, o que tu está nos apontando. A gente, então, tem sim uma necessidade, tem a vaga, tem ali a vaga, com uma característica, existem características para o nosso setor. O setor automobilístico, ele existe, ele precisa, ele demanda alguns conhecimentos prévios e algumas habilidades necessárias mínimas. Por que nós estamos falando isso? Pô, simples, pessoal. A gente sabe, não dá para aprender no carro do cliente. Isto. Não dá para aprender no carro do cliente. A Isso. coisa, ó, a maior prova de que quando uma empresa, por exemplo, o grupo que a do Carmo trabalha, como é que é o nome? Esqueci. Grupo Barigui. Barigui. O Grupo Barigui, que tem todo um conceito de desenvolvimento dos profissionais, um grupo desse só é desse tamanho exatamente porque entende que a primeira maneira de respeitar o cliente é garantir que o técnico não vá aprender no carro do cliente. Esse é um ponto muito importante. Então é por isso que existe sim um mínimo para que a pessoa possa acessar uma vaga. E aí a do Carmo trouxe alguns elementos básicos. Por exemplo, poxa, se você está se colocando numa vaga para técnico, mesmo que seja auxiliar de mecânica, né, iniciando mesmo uma carreira, a sua jornada profissional, você tem que saber o que é um automóvel. Você tem que saber, basicamente, não é um engenheiro, não está se pedindo um engenheiro mecânico, mas é saber, basicamente, que o automóvel ele tem suspensão, sistema de freio, sistema de direção, tem um powertrain, tem um motor, tem uma transmissão, que essa transmissão pode ser automática ou pode ser manual, que os motores têm injeção eletrônica, que tem eletrônica embarcada. Por quê, pessoal? Esse mínimo é o necessário para que você chegue e tenha condições de ir absorvendo aquilo que vai fazer com que você saia de auxiliar para técnico nível 1, nível 2, nível 3. Cada empresa tem as suas nomenclaturas e possa construir uma jornada linda na manutenção. Mas do outro lado também tem o departamento de peças. Peças, como é que eu vou trabalhar no departamento de peças se eu não sei o que é peça? Então eu preciso conhecer um pouco. E antes que a gente fale aqui que poxa, mas se eu fosse auxiliar, por que eu já tenho que saber? Porque a primeira maneira da gente saber se eu estou contratando, e a gente tem que contratar, depois a do Carmo vai falar mais nisso, mas a gente tem que contratar muito mais a atitude da pessoa do que o conhecimento propriamente dito. Mas como é que eu vejo a atitude? Num mundo onde a internet tem tudo, se uma pessoa vem até a minha casa pedir para trabalhar comigo e dizendo, eu quero trabalhar no departamento de peças, ao fazer isso, a primeira pergunta que eu faria para ele é, você sabe o que é uma peça? Quais peças? Que peça que tu acha mais bacana? Que peça que tu acha mais complexa? E a pessoa não saber nada. E aí eu pergunto, você conhece a internet? Eu conheço, eu tenho celular, eu tenho tudo. O que fica, a conotação que fica dando ali é assim, poxa, por que não fez uma pesquisa básica sobre o departamento de peças? Se o cara vem para funilaria, reparo de funilaria e pintura, a mesma coisa. Ah, mas meu sonho é trabalhar nessa área. Pô, você sabe quais são os passos básicos para trabalhar lá? Ah, eu não sei. Você sabe o que... Ah, mas eu sempre quis pintar um automóvel. Você sabe do que é feito? As camadas de tinta? Nada. Mas tá tudo na internet. Se eu quero trabalhar como consultor técnico, ali atendendo as pessoas, é natural que a gente vá perguntar, você gosta de resolver problemas? Você gosta de realizar sonhos? Você gosta de conversar com pessoas? Você gosta do ser humano? Não, eu tenho pavor disso tudo. Poxa, mas então essa vaga, ela tá ali, mas ela não é para ti ainda. Porque a primeira coisa para atender é querer servir. E servir é querer conversar, é querer entender a dor do outro, é querer resolver aquela dor, é querer ajudá-lo a realizar o seu sonho. E se eu não estou disposto a isso, ou eu nem sei que precisa disso, vai ficar mais complicado. Então, olha como a do Carmo traz esse básico que é necessário. Ele é muito importante para que a gente
possa acessar.